Olá, eu sou Silvia Garcia e o programa Manchetes Online de hoje está começando. E estes são os nossos assuntos. A apreensão de menores cresce 38% em 5 anos. O número chega a 23 mil. Ministro da Justiça admite rever lei para punir jovens infratores. Escolas municipais de São Paulo terão aulas sobre direitos humanos. E para conversar e debater estes temas, nós convidamos o deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB. O advogado especialista em políticas públicas e direitos humanos, Dr. Arial de Castro Alves. E o deputado Coronel Telhada, também do PSDB. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de hoje. Eu vou começar aqui pelo deputado Carlos Bezerra, nessa nossa primeira terra, na verdade. Vamos aqui na tela, então, para saber o assunto. A apreensão de menores cresce 38% em 5 anos. O número chega a 23 mil, segundo Folha de São Paulo. No intervalo de 5 anos, a quantidade de adolescentes brasileiros em unidades para infratores cresceu 38%, atingindo cerca de 23 mil. A informação consta de levantamento preliminar do governo federal, com dados do final de 2013, os mais recentes. Ele revela um ritmo de apreensões de jovens semelhante ao de prisões de adultos no país. O Brasil mantinha há 2 anos atrás 557 mil pessoas em presídios, um crescimento de 41,5% se comparado a 2008. O levantamento mostra que a minoria dos adolescentes foi apreendida por crimes contra a vida, como homicídio. Roubo e tráfico lideram entre os principais motivos. Deputado Carlos Bezerra, vamos começar com o senhor. Ao que se deve esse aumento? O que está acontecendo? Eu acho que a primeira coisa ao olhar para essa pesquisa, e aliás, ao olhar para a manchete, a gente olha para a manchete pode nos trazer uma distorção. Porque o crescimento de prisões foi maior entre os adultos. E eu estava lendo a pesquisa apresentada hoje por uma matéria no jornal Folha de São Paulo, e eu estava vendo as internações de menores comparadas às prisões de adultos. E a evolução do ano de 2008 ao ano agora, aos dados a que se refere ao ano de 2013. Sim. Na proporção entre adolescentes internados e adultos presos, em 2008, nós tínhamos uma proporção de 4,28% de adolescentes, do total da população presa no país. Com esses novos números, esse número é ainda menor. Agora não é mais 4,28%, agora é 4,16%. Então, ou seja, ao se olhar para esse número, a gente pode vê-lo de forma distorcida. E ele aponta para nós uma coisa que é muito clara. Quer dizer, o fato é que o Brasil tem uma população carcerária imensa, uma das maiores do mundo. Que não para de crescer. Não para de crescer e que seguramente, não é encaminhando os adolescentes para essa prisão, aqueles que tenham cometido crimes, para esse tipo de prisão e para esse tipo de sistema, que a gente vai resolver o problema da juventude. O problema da juventude passa por educação, passa por garantia de direitos, passa pela família, passa pela valorização e pela consolidação da família e uma série de outras coisas, entre elas o direito do jovem a poder sonhar. Uma sociedade que rouba o direito do jovem de sonhar, seguramente vai pagar um preço altíssimo por isso. Deputado Carlos Bezerra, doutor Ariel disse que esses números não demonstram, na verdade, uma realidade. O que esses números demonstram, então? Teve um crescimento, isso é fato, de 38%. Cumprimento a você, Silvia, cumprimento o deputado Carlos Bezerra, é um prazer participar aqui com o senhor, também o deputado Coronel Telhada, já estivemos aqui debatendo esses assuntos. Certamente existe um aumento da criminalidade infanto-juvenil, acho que é fato no Brasil, mas também faço, dentro da análise que eu concordo do deputado Carlos Bezerra, de que na prática as apreensões também não quer dizer que os adolescentes estão se envolvendo mais com crime. Pode ser que a polícia também está mais atuante, pode ser que o judiciário, através das suas varas da infância e juventude, estão atuando mais e temos mais internações. A nossa preocupação também é que se aplica muito pouco
as demais medidas socioeducativas no Brasil. Enquanto 23 mil cumprem internação, 90 mil, segundo o censo do Sistema Único da Assistência Social, cumprem liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Então, ainda a internação, que deveria ser excepcional, ela é bastante aplicada. No Brasil inteiro, por exemplo, em semi-liberdade, nós não temos nem 2 mil adolescentes hoje cumprindo essa medida. E é bom informar que dentro desses números dos 23 mil, nós temos em torno de 2 mil que estariam em semi-liberdade. Então, também temos que ver, ter esse olhar sobre a aplicação das medidas socioeducativas no Brasil. Agora, é importante também mencionar que o governo federal, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, divulgou no final do ano passado que só 1% dos crimes são cometidos por adolescentes entre 16 e 18 anos. Entre os homicídios são 0,5%. Então isso quase serve para mostrar ao quadro geral. Sim, ao quadro geral. E nós vemos que temos muito, se compararmos com o número de presos adultos, nós temos muito mais pessoas nas cadeias e nos presídios do que no sistema de internação de adolescentes. Quer dizer, o Código Penal não serviu para inibir também que esses jovens adultos estivessem no sistema penitenciário. Lembrando que 70% da população carcerária tem menos de 30 anos de idade. Então, o Código Penal não serviu para inibir que essas pessoas praticassem o crime. Aliás, o que inibe o criminoso não é o tamanho da pena, é a certeza da punição. E no Brasil existe a certeza de impunidade porque só 3% dos crimes são esclarecidos. Então, é isso que nós temos que trabalhar antes de pensarmos em penas mais duras ou mesmo na redução da maioridade. Deputado Coronel Telhada, está coçando a garganta para falar. O senhor concorda com isso? Olha, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a polícia pelos excelentes números apresentados aqui, né? Isso mostra que a polícia está trabalhando sim. Sim, a polícia está trabalhando e prendendo muito. A justiça tem condenado, mas mesmo assim é um resultado insignificante devido ao grande número de crimes que nós temos. Mas essa apreensão mostra que a polícia tem trabalhado, mas ainda não é suficiente. Concordo e discordo do nosso amigo deputado Bezerra, do nosso amigo doutor Ariel. Concordo com o deputado Bezerra quando ele fala que a solução é a educação. Ninguém deve duvidar disso. Não se questiona. A educação realmente é uma falha terrível na nossa sociedade atualmente. E não só a educação, a família, a igreja, a sociedade, se tudo colabora para o adolescente, para o jovem, seja o adolescente ou já o jovem após os 18 anos, para o infrator não ter medo da pena. Concordo com o doutor Ariel quando ele fala que a impunidade impera no Brasil. É uma grande realidade. Nós temos que rever nosso sistema, temos que ver urgentemente, mas os números estão aqui. Aumentou o número de prisão em menores. Eu discordo, os senhores vão me perdoar, eu discordo. Para mim, não deveria haver maioridade penal. Para mim, a pessoa cometer um crime, ela devia pagar independente da idade. Com 9 anos de idade, por exemplo? Independente da idade. Com 9 anos de idade, sabe o que é certo e errado. É lógico que dependendo existe um furto, Agora você pega uma criança que pegou uma arma e matou uma outra criança, é uma coisa, é um acidente. Você pegou uma criança que rouba 1, 2 e executa 1 e executa 2, como eu vi acontecer. Eu fui uma vez, eu tive uma ocorrência com um garoto de 12 anos, que era um terror na favela. Quando ele morreu, a favela soltou fogos de artifício, que era um terror na favela. Era reincidente. Então é muito bonito a gente vir numa reunião, assim, numa entrevista, numa reunião, e a gente apresentar um número bonito de números e tal, mas a realidade é outra, meus amigos. A realidade lá fora, nós que enfrentamos a rua, a realidade é outra. Os menores estão detonando pelo que o doutor Ariel falou, pela impunidade. Nós precisamos rever a maioridade penal. Para mim, já disse aqui, tinha que ser 14 anos, acho que 16 anos é muito ainda. E eu discordo quando eu falo que o criminoso, ele tem que ter medo da pena, assim. Não existe brasileiro não tem respeito, brasileiro tem medo. Não adianta a gente falar em respeito. O cara não respeita o pai e a mãe, ele tem que ter medo do pai e da mãe, senão ele não vai cumprir. O cara não respeita a igreja, se ele não tiver uma punição aí pro inferno, ele não vai respeitar. O cara não respeita a sociedade, se ele não tiver uma punição, quer ir pra cadeia. E cadeia não é lugar para, não é hotel de férias, cadeia é para cumprir pena. Eu acho interessante quando nós comparamos com os outros países mais modernos, mais desenvolvidos, falar, mas nos outros países desenvolvidos, vai ver como é o sistema. Tem sistemas de primeiro mundo, países de primeiro mundo, que as cadeias são cárceres. O Brasil, eu falei no exemplo nenhum, o sistema penitenciário é terrível.
Eu mesmo não queria cair no sistema penitenciário. Por isso que eu não faço nada errado. Por isso que eu não faço nada errado. Então, meus amigos, os senhores me perdoem, mas eu concordo em alguns pontos de vista dos senhores, mas eu acho que a punição tem que ser eficaz, sim. O criminoso tem que servir de exemplo para que os que venham atrás não façam a mesma coisa, porque eu já falei, a pessoa ela comete porque ela sabe que se ela é menor, vai ficar um mês preso, vai ficar uma semana preso e volta. E eu acho interessante também, Silvia, quando eles falam na reincidência, que não existe muita reincidência no sistema da Fundação Casa. É lógico que não tem reincidência. O vagabundo, ele faz 18 anos, ele não vai mais para Fundação Casa, não vai ter reincidência nunca. Vocês viram, de 2008 até hoje, são 7 anos. O cara que praticou o crime com 15 anos, hoje ele está metendo os canos com 22 anos aí, gente. Ele não vai voltar mais para o sistema Casa. Então não existe aí tem uma coisa importante a ser dita. Tem uma coisa importante a ser dita, Silvia, é o seguinte, que eu queria discordar aqui. Por favor. Do Coronel Telhada, que é o quê? Quando se fala de reincidência, por exemplo, os índices apontam... porque o que se pensa é o seguinte, quando se faz essa discussão, quando se é contra a redução da maioridade penal, imediatamente as pessoas falam... Tem uma lógica binária que não faz sentido, que é assim, então é a favor da impunidade. Não. Errado, não é isso. Quer dizer, são duas discussões diferentes. Uma coisa é a discussão de... avaliarmos e reavaliarmos as medidas socioeducativas, se elas estão sendo eficientes, o quanto elas podem ser modernizadas e o que a gente pode fazer para melhorar esse sistema, para que esse adolescente que hoje está internado lá possa se recuperar e possa efetivamente ser responsabilizado pelo seu crime. Outra discussão é você pegar esse adolescente que representa, como bem colocou aqui o doutor Ariel, representa 0,5% dos crimes do país. 0,5% dos crimes do país, você pegar esse adolescente, encarcerá-lo e falar assim, não, agora essa é a solução dos problemas de segurança pública no país. Isso é mentira, isso é cortina de fumaça, isso é demagogia. Mas me entendeu? Isso está errado. Eu permito sim, mas assim, isso está errado, não é por aí. Esse não é o caminho. O fato é que a gente precisa olhar para os números com tranquilidade. O sistema penitenciário tem 70% de reincidência. O sistema hoje de adolescentes, de medidas socioeducativas, 20%. Em São Paulo, vai indo muito bem, 13%. As estatísticas internacionais apontam o seguinte, tem um estudo publicado, eu vou fechar meu argumento aqui, mas tem um estudo publicado. Eu tenho uma coisa para fazer, para falar também. Publicado pela Economist na semana passada, que mostra claramente, por exemplo, que no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, onde eles haviam diminuído a maioridade, onde eles haviam aumentado as penas, porque isso também é uma ilusão, essa coisa, vamos aumentar a pena, vamos endurecer, que é isso que vai resolver. Se isso fosse resolver, o problema estava resolvido, porque não nos falta lei, não nos falta pena, não nos falta cadeia, nós temos uma população carcerária imensa. Que cresce mais do que a população e o fato é que está enxugando gelo, Isso vai crescendo e crescendo. Agora, esse tipo de discurso traz para a população a sensação de que isso vai trazer isso vai acabar com a sensação de impunidade. Isso vai tirar o meu sentimento de insegurança. O fato é que isso não é verdade. Que é de que ano? Nós precisamos de um sistema socioeducativo que cuide do adolescente, como mostra o que eu estava dizendo lá em Connecticut, nos Estados Unidos, mostra o seguinte, eles mostraram o quê? Quando eles encarceraram os adolescentes no sistema normal, 35% de reincidência. Aumentou o custo do sistema penitenciário e não recuperou. Eles fizeram, sabe o quê? Voltaram atrás. Voltaram a aumentar a idade penal e trabalharam um sistema específico para recuperação e para a responsabilização desses adolescentes. Me permita falar uma coisa, duas coisas, discordando do meu querido amigo. O pastor Bezerra é um querido amigo, eu gosto muito das posturas dele, mas eu discordo quanto à segurança. Primeiro, esse 0,5% que diz que somente 0,5, um crime cometido é muita coisa. E outra, como o próprio doutor Ariel falou, a Polícia Civil, ela não resolve 0,2, 0,3 dos crimes. Concorda, doutor Ariel? 3%. 3%. Ou seja, então é 3%, esse 0,5% em cima desses 3%. Não é uma realidade, gente. Não. Esses números são irreais. Esses números são jogados a fim de manipular a mentalidade do público. Eu não concordo com isso. No mundo inteiro? Não, mas aqui não, eu estou falando do Brasil. E a gente comparar Brasil com Connecticut,
é brincadeira, porque aqui não tem nada de Estados Unidos. Vamos comparar Mas com a Espanha, a Alemanha vamos comparar. Vamos comparar a cidade com o do Afeganistão. Não, vamos comparar com o Afeganistão. No Afeganistão eles falam assim, ó, paga independentemente da idade. Sabe o que aconteceu? O ano passado no Afeganistão, um bebê de 9 meses que jogou uma pedra num policial foi condenado. Não sou eu que estou dizendo. Então, e aqui a gente são as entidades de direitos humanos no mundo inteiro. Então, você vê como que é no Afeganistão, condenado. Aqui a gente morre 300 policiais e ninguém faz nada. Então, não, eu acho melhor comparar com o Afeganistão. Por menores. Se a gente for comparar São Paulo com algum lugar, nós temos que comparar São Paulo com a cidade do México. É a melhor comparação. Vocês querem comparar? Compara São Paulo com cidade do México. Não vem me comparar São Paulo e Brasil com Estados Unidos, que é totalmente diferente. Então, esses números não cabem. Mas a Espanha e a Alemanha reduziram há 8 Eu acho que outra coisa, eu perguntei para o senhor. Eu perguntei para o senhor de quando é o ECA. Reduziram a maioridade. Eu perguntei para o senhor de quando é o ECA. O senhor me falou de 1990. Mas depois voltaram para os 1990. Nós estamos há 25 anos com esse sistema falido e estamos persistindo. Então, eu não vejo... Não, a segurança pública está falida, não é o Estatuto da Criança. Nós estamos propondo, vamos mudar o ECA, vamos mudar o sistema de progressão penal, vamos aumentar nossas leis, vamos dar o ciclo completo de polícia para todas as polícias e ninguém quer fazer isso. Todo mundo tem medo de mudar. O sistema está falido, vamos mudar. Agora, acho que ousado, quando a gente fala em mudar, todo mundo recua. Todo mundo acha o ECA maravilhoso, ninguém quer diminuir a maioridade penal, se fala em agravar as penas. Sabe o que eu acho interessante? Nós, cidadãos que cumprimos a lei, não temos que temer uma lei mais grave. Eu não sei porque nós estamos preocupados se o cara vai puxar 30 ou 60 anos de cadeia. Nós queremos uma sociedade com mais cadeia ou com mais escola? Atualmente, a discussão é outra. Bezerra, atualmente tem que ser mais cadeia. A discussão é outra. Atualmente tem que ser mais cadeia. E vai fazer mais e mais vamos fazer. Vai continuar pior. Então, mas como é que nós sabemos que nós não tentamos? Porque o problema não é esse. O problema não é a falta de lei. Meus amigos, vamos testar. O problema é a falta de escola, é a falta de educação, é a falta de família, é a falta de respeito, a falta de garantia de direitos, é a falta de um Estado presente. É uma série Mas de com isso nós não coisas. estamos fazendo nada e cada dia tem mais gente morrendo na rua. Bom seria, coronel. Então vamos meter esses caras em cana, velho. Eu gostaria de acreditar na ilusão, de verdade. Na ilusão que eu diria até autoritária, de que num canetaço se resolveriam os problemas de segurança pública do país. Tem um canetaço aqui que eu quero não é ilusão nem autoritária, porque nós vivemos essa desgraça na rua. Vocês não vivem o que eu vivo. Não é verdade. É verdade. Eu fui médico, trabalhei em pronto-socorro 15 anos. Mas você já trocou tiro quantas vezes? 15 anos. Mas você já trocou 15 anos. Você já carregou quantos caixões de motorista seu? Eu salvei vida de policiais e salvei vida de jovens, adolescentes baleados. Se for para salvar vida, eu fui promovido. Não, se for para salvar vida, eu salvei vida porque eu fui condecorado por isso. Não é medalha, comemoração. Vocês mostram o lado, não existe. Vocês vão desculpar. Eu mostro o lado do sangue, o lado da rua, o lado do cidadão que está chorando, do lado do filho caído no chão. Aí vocês vêm com esse discurso de estatísticas, vão desculpar, mas não cola para mim. A realidade da rua é uma. A realidade que vocês estão falando é outra. Nós precisamos mudar e mudar urgente. A realidade do pronto-socorro da periferia concordo. É a realidade da rua. Mas não é você que está na rua sofrendo. Eu conheço a realidade da rua. Aliás, vou dizer uma coisa. Eu conheço a realidade. Eu vi mortos dos dois lados. Eu também, muito. Eu vi mortos da polícia. Final, na verdade, vi mortos entre os realidade. adolescentes. Vi uma série de coisas. O meu papel era outro. Meu papel não era trocar tiro. Eu fui treinado para outra coisa. Fui treinado para salvar a vida. Era outra coisa. Agora, o fato é que não é estimulando o discurso de guerra, não é estimulando, então, não é vendendo. Ninguém está dizendo isso. Então, ninguém está dizendo isso. A saída. Qual que é a saída? Esse sistema tem que ser revisto. Gente, está falido o negócio, vamos mudar. Se é o 0,5%, dos adolescentes, vamos olhar com carinho. Vamos olhar para isso com seriedade. Vamos criar vamos revisar, vamos rever o ECA, vamos modernizar o ECA. Então, já estão querendo resolver o problema. Espera aí que tem alguém tentando resolver o problema, que é a nossa próxima tela, e esse assunto vai voltar de novo. Olha só, a próxima tela, o que ela se refere? Folha de São Paulo de novo. Ministro da Justiça admite rever lei para punir jovens infratores. Olha aí, já é o começo, gente. O ministro José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, enfim, admite discutir alternativas polêmicas à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos de idade, como a proposta do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, de aumento do tempo máximo de internação de jovens de 3 para 8 anos. Eu vou já no deputado Coronel Telhada aqui. Concorda, deputado? Olha, eu acho pouco ainda. Eu sou bem Mas é um começo. Não, eu acho que todo começo, tudo que a gente puder mudar é bem-vindo. Vocês vão desculpar. E não dá para mudar de uma hora para outra, O sistema, gente, está falido. Nós temos que tentar coisa nova. Eu até admiro as pessoas que têm esse lado bonito, mostrar o lado bonito. Parece o PT fazendo a campanha eleitoral. O Brasil deles é outro, entendeu? A realidade das ruas é terrível.
É terrível. E eu falo, como o Bezerra é médico, ele sentiu uma realidade, eu senti uma muito pior, que é no meio da favela trocando tiro, no meio da rua trocando tiro. Eu fui baleado 2 vezes, eu fui vítima de... Eu sofri um atentado na porta da minha casa, tomei 11 tiros. É terrível. Mas você convive comigo que o mundo não é só isso. Mas o meu mundo é, Bezerra. Mas o seu mundo não pode ser transferido, veja, para o Estado. O Estado não pode reagir emocionalmente. Mas nós estamos falando de que segurança pública. O Estado pública, reage como Estado. Nós estamos falando de segurança pública. O cidadão pode até reagir com emoção. Aliás, nós temos que ser solidários. A era falar de direitos humanos. Agora, o Estado reagir, o Estado olhar o tempo inteiro para o cidadão dessa maneira, não, nós estamos falando de segurança pública. A segurança pública precisa mudar. Nós não podemos ficar inerte. Vir com esse discurso sem que dúvida está tudo nenhuma. Bem, que devemos manter a mesma maioridade penal, que cadeia não é solução. Então, eu quero propor uma coisa. Não vamos fazer nada. Porque o que vocês querem fazer, não vocês, pelo amor de Deus, o que essa linha quer fazer é não mudar nada. Então, vocês vão me dizer, tá bom do jeito que tá? Gente, o ECA tem 25 anos. O que o legislador teve a melhor ideia do mundo em resolver uma situação, ele criou um monte de monstro menor de idade, e está a realidade aí. Hoje, 92% da população quer mudança. Então, eu não entendo, para que nós somos eleitos se nós não queremos ouvir o público, se nós não queremos ouvir nossos eleitores? Eu acho interessante todas as discussões, todos os pontos de vista, mas eu vivo uma realidade nua e crua. O doutor Ariel vive uma realidade das leis que eu respeito. Eu acho interessante a postura, como do deputado Bezerra, que vive o lado do médico, o lado da igreja, que aliás, se todos fossem na igreja, não teria esses problemas. Diga-se de passagem. Se todo mundo tivesse uma religião, seja que a religião for. Não, será? Seja que a religião for. Será? Tem tanta religião sendo instrumento de violência no Oriente Médio não é muito isso também. No Oriente Médio não é muito isso. Vocês vão desculpar, eu acho que tem que fechar as igrejas e deixar de... Não é isso, não é doutor Ariel, tudo que vocês não é isso. Não é isso. O senhor é muito pessimista. Eu não sou pessimista. Eu fui baleado 2 vezes e a semana passada, Bezerra, eu enterrei 2 polícias. Não é pessimismo, rapaziada. É realidade. Pessimismo é uma coisa. Senta o traseiro numa viatura como a gente senta e vai enfrentar a rua. É muito bonito esse discurso do lado de cada televisão, atrás de uma mesa. Vai você lá enfrentar um cara com fuzil. Vai você chegar com uma mãe e falar, o seu filho tá morto lá, mas eu não pude prender o ladrão, ele é menor de idade, eu tô apresentando e... É simples, vamos trocar os papéis, vocês vão ver como não é pessimismo, é realidade. Temos que entender esses casos, mas a legislação ela tem que ser com base na razão, não com base na emoção. Mas podemos mudar a legislação, e racionalmente nós temos que ver o que é melhor para diminuir a criminalidade. Eu acho que essa solução, por exemplo, que o ministro está discutindo, que tem proposta do governador Alckmin. Né, eu, pessoalmente, acho que é uma proposta mais plausível, uma conclusão de todos os especialistas que colocar esses adolescentes que têm hoje 16 anos, ou alguns estão propondo até para 12 anos, colocar num sistema penitenciário falido, superlotado, dominado por facções criminosas, não é a melhor forma de diminuir a violência, só vai aumentar. Vai acontecer no Brasil o que aconteceu na Alemanha e Espanha, que são muito mais avançados que o Brasil. Eles reduziram a 8 anos e depois, agora 2 anos atrás, eles voltaram para os 18 anos, porque a criminalidade juvenil, os jovens foram para o sistema prisional e voltaram depois piores para a sociedade. Então a conclusão hoje é que é muito mais plausível que esses jovens fiquem num sistema apropriado, divididos conforme a idade, gravidade do crime, compleição física, e que ficam só adolescentes, não misturados com pessoas de 50 anos, de 60, de 40, com o chefe do PCC, com o chefe do Comando Vermelho. Não, nós precisamos de um tratamento diferenciado. Então é mais plausível esse tipo de discussão, mais ponderado, chega no meio termo. Eu acho que as entidades que atuam na área da infância e juventude também deveriam se abrir para fazer essa discussão, porque hoje existe radicalismo de ambos os lados. Quando isso foi discutido no Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, foi rechaçada essa proposta. Então acho que a gente poderia chegar no meio termo, daqueles que propõem a redução até para 12 anos e penas que podem chegar a 30, e daqueles que propõem um tempo de internação que possa chegar até 6 anos. A impressão que eu tenho como sociedade, só estou aqui como sociedade, é que parece que funciona a Bessa, Fundação Casa, e presídios não. Então era só seguir o padrão. Porque a impressão que eu tenho é que vai para a Fundação Casa, ali está recuperado. Resolveu o problema. O problema é presídio. Não é o caso, né? Posso fazer um adendo do que você está falando? De jeito nenhum. O fato é o seguinte, nós não podemos aqui, ninguém nega os problemas
que estão no sistema e que são sistêmicos. Ninguém nega os problemas. Os problemas estão aí, eles precisam ser enfrentados. Agora, a questão toda é, como é que a gente enfrenta? Bom, então vamos enfrentar baseado em dados, vamos enfrentar baseados na consciência, na razão, nas experiências internacionais. E aí nós vamos olhar, todas as experiências internacionais vão na mesma direção. Elas dizem a mesma coisa, olha, não é a redução da maioridade penal, não é a redução da idade penal que resolve. E o fato é que, se isso não resolve, aí eu penso que isso é um grande avanço. Pela primeira vez, o ministro deu um passo, o PT está dando um passo. Quer dizer, olha, vamos abrir o diálogo, vamos pensar no tempo de internação, mas mais do que isso, não é só o tempo de internação. Nós temos que pensar nessa internação, na melhoria de condições, na qualificação desse profissional que está lá, que também tem dificuldades, desse trabalhador que está lá na ponta, atendendo esses adolescentes, em que condição ele é treinado, qualificado, enfim, como é que funciona o sistema de educação e de reeducação. Tudo isso tem que ser resolvido. Agora, eu fecho, Silvia, dizendo o seguinte, quando a gente diz isso, precisa deixar claro duas coisas, precisa deixar muito claro duas coisas. Primeiro, o fato de que eu, pessoalmente, sou absolutamente solidário a todas as vítimas de violência na minha cidade, no meu estado, no meu país. Eu também fui vítima de violência, tenho vítimas de violência na minha casa, na minha família, eu sei o que é isso. Ou seja, nós somos solidários. Agora, nós estamos em busca e buscando gente num esforço contínuo para a gente encontrar soluções que não sejam soluções, que são cortinas de fumaça, que vão vender para a população a falsa impressão de que resolvem o problema, de segurança no país, que é muito mais grave, que é muito mais complexo. Deputado Coronel Telhada, o senhor contrataria um ex-presidiário para trabalhar com o senhor? Depende da pessoa, depende da pena, depende do que ele praticou. Depende. Eu acho que todo mundo merece uma chance. Agora depende do que a pessoa, o procedimento da pessoa. Tem que olhar no olho da pessoa, né, Silvia? Eu tenho muito negócio de olhar no olho da pessoa. Tem gente que disfarça bem. Não, mas tem cara que nunca foi preso e não vale com o gato em terra, entendeu? Então, esse negócio de ex-presidiário, eu acho que todo mundo merece uma chance, eu acho que os caras pagou a pena dele, ele cumpriu a pena. Vindo do nosso sistema penitenciário, o senhor acredita tudo que eu falei, que... Depende. Eu acho que não é o sistema penitenciário que faz o cara ser pior ou melhor. O cara que vai pra cadeia, já não acreditando na impunidade, o cara que já vem de uma formação criminosa, o cara que já tem aquela índole má, eu acho que não é o sistema que vai melhorar ou piorar essa pessoa. Eu acho que é da pessoa isso. Compensação, você vê que pessoas que acabam cometendo um crime de preso se tornam depois pessoas até exemplares na sociedade. Então é muito relativo. Esse número é... Eu não tenho esse número, mas é que eu falo, tudo depende da pessoa. Depende do cidadão. Cada cidadão é um cidadão. A gente julgar uma pessoa porque ela fez ou deixou de fazer, a gente estaria generalizando. Eu sou totalmente contra generalizar porque eu sou vítima disso direto. Então, eu acho que cada caso é um caso. E a outra coisa que a sociedade tem medo também é que essa maioridade penal reduzida reduza também a idade do crime. Então, se antes cometia-se até 16 anos, 18 anos, agora comete-se com 14, 13, aliciando crianças, enfim. E hoje os ídolos são os traficantes, né? São. Os grandes ídolos da moçada mais de baixa renda, enfim. Temos que fazer alguma coisa, alguma mudança, de um jeito ou de outro. Do jeito que está, não pode ficar. Não pode ficar, tem que tentar alguma coisa. Não sei se para pior ou para melhor, mas tem que tentar. Porque do jeito que está, não dá. Por isso que eu acredito que esse é um passo importantíssimo. Um movimento importantíssimo. E o que a gente está fazendo aqui também é importante, porque a gente está oferecendo, nós estamos aqui juntos, oferecendo visões distintas, mas mostrando, através de vários pontos de vista, que são recortes da sociedade, porque nós aqui representamos recortes da sociedade, a gente está mostrando os distintos olhares e os distintos esforços na busca de uma solução. Eu fiquei otimista agora que o deputado acredita na ressocialização. Não, eu acredito. Eu vou te falar uma coisa, Ariel, eu acredito muito nas pessoas. Se eu não acreditasse, eu já teria desistido muito tempo do que eu estou fazendo aqui, porque eu cansei de ver pessoas que erram e querem se aprumar. Mas em compensação, por isso que eu falo, esse negócio do sistema, bicho, a pessoa quando é ruim, velho. Vagabundo, quando nasce pra ser vagabundo, mas o Estado você tem pode que dar grana pra ele dar uma vida boa, ele vai pisar na bola de novo. Mas a família, o Estado tem que dar instrumentos também para essa pessoa você ter falou condições. Tudo. A família é importante, a educação, a igreja, tudo isso. Quando tudo isso fala, sobra pra polícia, aí nós somos culpados de tudo.
Terrível, velho. Bom, olha, gente, o papo aqui tá caloroso. Eu tinha até mais um tema para ser discutido hoje no Manchetes Online, mas o nosso tempo é curto. Voltamos na próxima e, com certeza, com temas tão calorosos quanto estes aqui. Agradeço a presença de todos vocês, os deputados aqui no nosso programa. Doutor Ariel, muito obrigado e aguardo vocês no nosso próximo encontro. O programa Manchetes Online vai ficando por aqui. Até nosso próximo encontro, então. Tchau!